Aí você pode me perguntar, mas de onde vem essa comunicação criativa? Essa comunicação criativa, ela vem sim de uma proposta de autoconhecimento, de autoconsciência, de um olhar para dentro, porque é onde você desperta um propósito, uma missão, vamos dizer, um dom seu. A questão de dons é muito uma naturalidade de ser quem somos. Então, falar que uma pessoa tem um dom para alguma coisa não é porque você vai valorizar o fazer dela, mas você vai valorizar o ser dela. Porque é sendo que você aplica essa realidade consciente no mundo para outros seres humanos, né, compartilhando. Eu sempre falo que quando você tem uma ideia, quando você tem um dom, mas você não compartilha, aquilo não é a sua ideia, não é o seu dom, porque ela fica em você. E a coragem, ela vem com essa exposição. Então a criatividade é um ato de coragem, porque é um ato de olhar para dentro, é um ato de se interiorizar. E aí eu trago a intuição, o conceito de intuição, que é um conceito muito até pejorativo dentro do conhecimento, né? Quando a gente começou essa aula, eu falei de conhecimento e comunicação. E como a gente conhece a comunicação essencialmente na base da razão, da racionalidade. E que essa racionalidade, ela cria barreiras. Porque se a gente valoriza só uma parte de todo o nosso potencial discursivo e comunicativo, a gente deixa de lado outras. E a gente estipula um certo e um errado, porque aquilo tem que sempre aparecer em evidência. Então eu sempre tenho que pensar para falar direito. Eu tenho que sempre estar numa posição onde a minha mente está controlando tudo. Eu tenho um roteiro gravado, eu tenho uns pontos já certo do que eu vou falar, depois é isso, depois é aquilo. E uma das propostas desse curso é simplesmente deixar fluir. Então também está sendo um desafio para mim, porque eu estou tendo esse ato de coragem de olhar para mim, para as minhas limitações e falar, bora lá, bora fazer isso acontecer. E então, na hora que a gente identifica esse lugar, que é um lugar de limitações, quando você usa e valoriza somente um ponto, né? Você se usa em demasia daquela mente, daquele pensar, você desvaloriza o resto. E aí você tem que traçar um caminho que tira muita coisa e põe muita coisa para você chegar naquele resultado final da racionalidade, do falar bem e no pensar, né? E aí o intuir, que é um outro conceito que eu trago aqui agora, ele fica de lado. Ele já não é algo valorizado. Na verdade, é totalmente desvalorizado no processo de conhecer o mundo, principalmente dentro daquilo que a gente vai buscar como referência para seguir o nosso próprio conhecimento, para se firmar a base do nosso conhecimento. Então, intuir é uma intuição, ela veio, uma palavra veio do latim, que significa contemplar, significa olhar para dentro. Eu acho isso muito fantástico, porque quando eu comecei num dos trabalhos da faculdade, a gente teve que pesquisar um pouquinho sobre Albert Einstein, né, o físico, né? E aí eu vi que ele era considerado o maior intuitivo da história, dentro da ciência, né? E eu falei, nossa, o que é isso? O que é ser o maior intuitivo da história, né? O que é intuição? Como que isso vem para o conhecimento dele? E aí, vendo algumas notícias dele, ele fala que a teoria da relatividade ou aquelas teorias que dentro do universo, E igual a MC ao quadrado, que eram de fato teoria que logo depois dele, de sua morte, conseguiram ser provadas, né, com experimentos que nem na época dele tinha. Ele falava que ele se trancou no quarto e falava que o universo comunicava com ele. Então ele não ficou lendo, buscando referências de pessoas antes dele para trazer um conhecimento. Ele sentiu esse conhecimento de dentro, né? Ele escutou, né, o que o universo trouxe de ideias para ele, né? O que aquilo veio para ele baseado na sua experiência, na sua introspecção, na sua história. E aí esse convite para mim ficou marcado. Convite por quê? Porque eu também era uma pessoa que racionalizava muito esse momento do estudo, né, da produção do conhecimento. Tanto é que fiz mestrado depois, né, percorri esse ambiente acadêmico para chegar onde eu me estou hoje e me sentir segura.
porque era muito mais um momento de segurança meu do que efetivamente um conhecimento averiguado, assegurado, uma verdade universal, né? Mas eu precisava dessa segurança para me lançar onde eu estou hoje. E tudo a gente vai se transformando. Mas esse convite ficou dentro de mim, o convite de me lançar para intuir, para pegar a intuição e agregar naquilo que eu conheço do mundo hoje. E isso, o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, é esse momento de valorizar a intuição. Ah, mas isso significa que a gente vai ficar em dois dualismos, né? Mais um dualismo, razão e intuição? Não. A razão, a mente, né? Vamos pegar a mente, porque assim como a intuição, a mente é essa substância abstrata, a intuição também a gente não olha e fala, aqui está a intuição, aqui está a mente. Porque a gente, vamos assim, consolidou uma verdade de que a mente é aqui, né, o nosso aparato cerebral, e que a intuição vem de algum lugar de dentro, que talvez seja o coração, né? Muitas pessoas falam, escute seu coração, também é uma produção da criatividade dentro da intuição, mas é algo que a gente não enxerga, não é matéria, não é algo visível, palpável, que você fala, a mente está aqui e a intuição está aqui. Ela está em nós, ela está dentro. E esse é o mais maravilhoso, a gente não precisa ter certeza de onde aquilo está, mas de quando a gente usa. E aí vem o comunicando, porque não é uma expressão isolada, a gente não fala, então eu estou só falando com a minha mente, só falando com o meu racional, e eu estou só falando com o meu intuito. Não. Você não é isolado. O que prejudica a comunicação é a gente tentar isolar as coisas. E aí cria as máscaras. E aí eu tenho que falar bem, eu tenho que falar direito. Aí a pessoa gagueja, a pessoa dá branco, a pessoa fica nervosa, desmaia. Porque ela estipulou que só a mente vai ser usada na comunicação. Porque ela fez isso. É o modo que ela se apresentou. Eu quase fiz isso na minha defesa do mestrado. Eu quase bambiei ali porque eu queria que fosse essencialmente cronometrado, né, organizado e pontuado. Não foi. E que bom. E que bom que saiu do controle. Porque toda comunicação é uma abertura. Toda uma comunicação é vulnerabilidade. Então, aqui nesse momento, né, eu trago pra gente pensar essa relação da criatividade. Vamos sair desse lugar da mente. Vamos abrir o nosso potencial. Vamos abrir o peito, então, a comunicação e falar. Eu crio toda vez que eu falo. Eu crio toda vez que eu escrevo. Eu crio toda vez que eu penso em alguma coisa que eu vou falar. Eu crio toda vez que eu sinto uma palavra, uma pessoa, uma situação. Eu estou criando. Isso já é um potencial criativo na comunicação. E aí é você abrir para a possibilidade de que eu não estou usando só a minha razão. Eu não estou usando só a minha mente. Eu estou usando tudo. O corpo, a intuição principalmente, e todo esse lugar discursivo que todo ser humano ocupa. Vô, o que significa estar vivo? Perguntei, moleca curiosa, na minha primeira caminhada filosófica. Acredito que seja um talvez, meu avô respondeu, meu companheiro experiente, admirando a lua prateada. O que é talvez? Perguntei. Naquele momento, pensei que esse tal de talvez fosse a resposta a todas as minhas perguntas. É uma palavra, minha filha, que não significa nem sim, nem não, nem tudo, nem nada. Uai, então o que é, vô? Ele sempre me superestimava em questões intelectuais. Vai ser nosso segredo isso, tá bom? Sim, respondi ansiosa. Para mim, acredito que estar vivo seja um talvez. Estar nesse exato momento de novo. Metade satisfeita, perguntei. Mas vô, como estaríamos eu e você nesse momento de novo? Vivos de alguma forma. E sorriu com aquele jeito. Aquele seu jeito que ainda vive, nesse exato momento, dentro de mim. Meu avô vive em mim, até hoje, no seu contar de histórias. Foi ele que, desde pequeno, despertou em mim esse potencial criativo. As palavras sempre foram meu refúgio,
nos meus diários, nas minhas poesias, no modo como eu enxergava. Para mim, se comunicar, escrever, falar, se expressar, sempre foi alinhado aos meus sentimentos e às minhas emoções. Eu e meu avô tinham uma conexão muito profunda. Nós tínhamos juntos ali, conversávamos entre infância e adultez, entre estar vivo, entre se conhecer. Esse diálogo aconteceu de verdade, aconteceu na minha verdade, no meu intuir, na minha mente, no meu sentir. E acredito que toda vez que a gente se coloca numa posição para ser mais, para ser criativo, a gente espelha mais do que a gente achou que era possível. Porque a criatividade faz isso, ela é uma expansão daquilo que somos, uma expansão de um olhar no mundo. Então, eu quero voltar um pouquinho e mostrar para vocês como essas manifestações artísticas, as artes em geral, muita gente tem uma afinidade maior com música. Eu gosto muito de poesia, outras pessoas gostam de desenho, de histórias ficcionais, de narrativas, da dança, de várias outras manifestações artísticas, como isso nos aproxima com as emoções. Porque toda vez que meu avô contava uma história para mim, era como se ele contasse a minha história, de uma outra forma. E toda vez que eu lia um poema, eu sentia que aquele poema estava falando comigo, com as minhas emoções. Muitas vezes a gente não tem esse sentimento quando se prende ao racional, se prende a um assunto que a gente denomina sério. A gente tem dentro de um universo que nos permite ser livres para sentir. E muitas vezes essas artes, as manifestações artísticas, dança, pintura, poesia, nos permite ser essa liberdade. E a comunicação criativa, a criatividade, a gente valoriza dentro desses espaços. Ah não, mas as pessoas artistas é um sine qua non a criatividade. Mas a gente não coloca dentro daqueles outros locais da racionalidade, aquele local do pensar. Ou quando nós mesmos temos que desempenhar algo que demanda um pensar maior na nossa comunicação, a gente esquece de colocar esse artístico, essa criatividade, como uma função primordial na hora de expressar, na hora de sentir todo esse discurso. Então essa aula 2 do módulo 2, ela vem com esse convite ainda maior, porque o primeiro, na aula 1, a gente entendeu o momento ali da nossa comunicação, aquelas máscaras que caíram quando a gente coloca a comunicação racional e valoriza o momento dela. E agora a gente está olhando a comunicação artística e criativa em essência. Principalmente dentro de um ambiente onde a gente se sente à vontade. Porque quando a gente fala de comunicação, eu estou falando de você. Você que está vendo esse vídeo. Eu não estou falando de mim somente, da minha comunicação, eu estou falando da sua, do modo como você me escuta, do modo como isso chega até você. Porque o artístico, então seja a poesia, falo de minha trajetória, enquanto a poesia falava a minha história com outra palavra, com outro alguém. Um outro alguém que não tinha a minha mente, não tinha a minha história e falava a minha história. Como isso é possível? Isso é possível porque compartilhamos dentro de nós necessidades, algumas similares, mas emoções também similares. Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua trajetória, mas compartilhamos momentos de emoções similares, raiva, inveja, ciúmes, agressividade, amorosidade, felicidade. A comunicação da nova era é uma comunicação de espelho, onde a gente busca olhar no outro aquilo que a gente está sentindo, mesmo dentro de um discurso racional. Quando aquilo incomoda em você, que você fala, nossa, parece que o outro está sempre querendo estar certo. O que eu estou querendo estar certo que eu não vejo, mas que eu vejo no outro, E quando você olha uma qualidade excepcional do outro e fala que aquela pessoa tem o dom comunicativo, você tem o dom comunicativo.
Quando você olha o outro, aquilo espelha. Então a comunicação da nova era é a comunicação de espelhos, de relações colaborativas e criativas. A criatividade, ela não vem somente da intuição, ela vem do pensar, ela vem do movimento corporal, ela vem das emoções guardadas, revisitadas, reembaladas no papel de presente mais bonito. Ela vem de todos esses lugares. Então a criatividade, ela é praticada sim, porque ela é de dentro de nós, ela é um autoconhecimento, uma autovisualização do seu potencial. Você pode muito da comunicação, você pode se comunicar em silêncio, você pode atrair o que você quer pensando. Isso é possível? A gente vive a nova era. E a nova era que eu vou trazer um pouquinho mais, o que é isso, o que esse momento é, a gente vive aqui agora. Antes, quando os meus pais falavam de trabalho, que é o que a gente vai comentar depois, pra mim, no começo, que eu tinha que trabalhar. Essa era a prerrogativa de ser um ser humano, né? O trabalho, a expressão física ou intelectual daquilo que você desenvolveu, daquilo que você investiu, o seu tempo, os seus recursos. E hoje a gente pode trabalhar de diversas formas, sendo diversas pessoas, mas mantendo uma essência comunicativa de expressão. Porque eu estou aqui fazendo esse curso e eu estou lá trabalhando com outra coisa, eu trabalho com gestão de redes sociais, mas eu também dou aulas, eu também expresso a minha criatividade em todas essas esferas e sou livre para me comunicar em todas essas esferas da mesma forma. Uai, é possível? Sim, é possível. Porque a comunicação da nova era não é a comunicação que você veste máscaras em cada apresentação sua. A comunicação em essência, criativa. Você se considera um ser criativo? Você se considera uma pessoa que tem criatividade? Porque dependendo do modo como você vê essa criatividade, você consegue responder essa pergunta. Às vezes, quase sempre, não, nunca. Você está o tempo inteiro criando o que você pensa, o que você sente, como você se relaciona com as pessoas em sua volta. Você é um ser criativo por natureza, porque criamos tudo que vemos, pensamos, sentimos, nos relacionamos. Somos responsáveis por isso. Isso é maravilhoso. Olha quanto potencial de mudança e de transformação você tem aqui agora. Mudando uma palavra, mudando um comportamento, um hábito que você se comunica. Hoje eu não vou dar bom dia, vou dar buenos dias para as pessoas. Vamos ver como elas vão reagir. Será que vão ficar mais felizes porque mudei o sotaque, porque mudei a língua? Será que ao invés de um bom dia eu dou um sorriso aberto, que é uma forma de comunicação? O que representa a minha essência comunicativa? Bem, eu falo isso porque é tão gratificante olhar para dentro e ver que somos todos grandes construtores da nossa história. E de que quando eu contei essa história junto ao meu avô, eu conto ela todas as vezes. Em momentos diferentes, porque estar vivo é estar ciente do seu potencial de criar a vida a todo momento. E agora eu compartilho uma experiência com vocês dentro dessa abordagem da nossa primeira aula de racionalidade, com sentimento, com intuição, com a criatividade. Eu fiz uma oficina de poesias com os alunos de 8º e 9º ano, numa escola que minha mãe trabalha. Minha mãe, além de minha mãe, professora, né, a professora no sentido mãe, de educar para a vida, minha mãe efetivamente foi minha professora de gramática, da 5ª série até 3º colegial, trabalhou muitos anos na escola, me apresentou muito esse universo da poesia, o qual sou grata eternamente. E quando eu voltei, né, depois de sentir essa oficina de poesias, eu pedi permissão para ela aplicar, né, trazer para as turmas dela de 8º e 9º ano, na minha cidade.
e ela gentilmente aceitou o convite junto à escola maravilhosa que aceitou esse meu convite. E aí trabalhamos com poesias, foi uma roda de poesia, eu chamei esse local. E aí nessa roda de poesias eu trouxe vários poemas, a gente foi sorteando poemas de poetas brasileiros, portugueses, coloquei até uns meus também na roda ali. E os alunos foram sorteando e eu falava para eles: pegue um poema, leia e sinta esse poema. Sentir? Como assim? Eu tenho que interpretar? Não, você tem que sentir. Como que eu vou sentir? Aí eu levei um monte de acessórios, como se fosse perucas, roupas, cadeira, material cadeira, e deixamos no centro dessa roda. Eles tiveram muita dificuldade ao expressar o que sentiam, né? Se sentiam triste, alegre, com raiva, incomodados com alguma poesia. Primeiro, de saber o que estavam sentindo, e segundo, de conseguir expressar aquilo numa materialidade, né? Porque a gente foi muito educado na nossa comunicação a ter uma opinião, a ter uma verdade e a conseguir expressar nessa lógica nossa racional. Não, eu tenho que expressar aquela minha opinião mais lógica, que seja a de menor risco e a de maior benefício. Inclusive quando se lê um poema. E quando você coloca essa pessoa, né, dentro de um outro lugar, para você sentir o poema, para você não ter uma interpretação certa, para você não olhar cada palavra com um teor gramatical, uma posição de sintaxe, mas simplesmente sentir o que aquela palavra te toca, você desnorteia, né? Aí eles ficaram muito perdidos, mas como assim? Eu não sei se eu vou fazer isso certo, né? E dentro da comunicação criativa não existe um certo ou um errado, né? A criação, ela vem de um potencial de dentro único, um potencial de dentro que acalma os dizeres antes mesmo deles serem manifestados, porque não passa no filtro de que isso é certo e isso é errado. Quantas vezes, muitas pessoas que eu conheci maravilhosas, com potenciais criativos incríveis, se podaram porque tinham medo daquilo não estar certo, daquilo não se desenvolver como eles queriam. Controle, a gente não tem mesmo. E não é para ter, e é assim que a gente está maravilhosamente vivendo hoje, sem controle, né? E saber que qualquer controle que a gente coloca, qualquer freio que a gente cria, é uma ilusão dentro de uma proposta do deixar fluir. A única confiança que a gente tem é a confiança da nossa criação da vida, né? Da nossa vida, do que a gente está pensando aqui e agora, nesse quando. E aí, esses alunos sentiram muita dificuldade de expressar. No começo, eu fui orientando mais o que era para ser feito. Eu mesmo li a poesia e senti a poesia, fui pegando os acessórios. E logo depois eles estavam com mais facilidade, se permitindo sentir esse lugar, né? Se permitindo sentir a presença daquele poema na vida deles. Então, até tenho fotos dessa oficina, tenho várias memórias bonitas de como uma coisa tão simples, quando a gente volta, né, a gente mostra a potencialidade, as outras formas de enxergar, como então você pode ler um poema, por exemplo, ou escutar uma música, ou ver uma pintura, e se aproveitar daquele espaço que a arte se coloca. Por que não então fazer dessa forma, expressar esse potencial, estar presente para tudo, no seu trabalho, na sua linguagem profissional, na sua linguagem entre família, né? Como então ser criativo também nesses momentos onde você não coloca a criatividade, mas que tal convidá-la para entrar? E eu falo que essa criatividade, ela vem para reforçar a nossa emoção no discurso, para reforçar a posição e o momento da nossa emoção em todos os discursos, porque não somos seres que dividem, somos seres que integram ainda mais na nossa comunicação. Então, se o nosso conhecimento já é um lugar onde a gente avalia racionalmente, e quando integra a emoção, a gente amplia, a comunicação ainda é muito mais, né? É um espelho desse conhecimento.
Então o curso, né, e essa aula em si, ela veio para... Pega um bloquinho, anota todas as ideias que forem surgindo, comece a saber que tudo passa por um processo de criação, de abertura. Né? O que a gente fez naquela oficina com aqueles alunos, né, eu e minha mãe, mostrou para mim o quanto existe uma abertura. Quando a gente comunica, a gente se abre. Para muita gente é difícil. Para muita gente é difícil falar isso. Ah, não, eu estou me abrindo. Então significa que num ambiente profissional eu não posso falar? Porque se toda vez que eu falo, eu me comunico é uma abertura, então eu não posso falar? Né? Porque a gente fala, eu vou me abrir com você. O que significa isso? Que eu vou falar as minhas emoções, que eu vou falar o que eu sinto. A gente está falando em toda forma de comunicação, em essência. A gente está falando dentro de uma comunicação profissional, dentro de um espaço em que teoricamente não era ali para se falar, mas a gente está expressando emoção, a gente está expressando sentimento, a gente está intuindo, a gente está criando a todo momento. Então toda comunicação é uma abertura, toda comunicação nos põe vulnerável, no silêncio, na presença, no quando, em qualquer momento, porque é uma criação nossa. E construir muros só nos impede de ver, de fato, como podemos ser contribuição hoje. Construir muros em como nos comunicamos e como nos expressamos só nos prende a um lugar que a gente se acostumou a ficar por muito tempo, do certo e do errado, e não do nosso. Não tem só certo e errado, tem o nosso lugar, tem a nossa comunicação. E quando a gente reconhece esse lugar de fala e depois o nosso quando, a gente abre para a criação. Então a criatividade é muito além daquela criatividade no artístico. É muito fácil. E eu trouxe até a poesia, as histórias, as músicas, para a gente identificar esse lugar. Mas ela está em todos. Até naquela comunicação profissional, da fala, da escrita, do silêncio presente, do visual. Ela está presente em todas essas comunicações, no desenrolar, no desenvolver, no início, no final. A criatividade é fonte do nosso autoconhecimento. Quanto mais a gente explora ela, mais ela sai de dentro para fora e de fora para dentro. Mais a gente é contribuição e mais a gente recebe a nossa contribuição. Porque a gente veio aqui compartilhar, né, colaborar para que aquilo retorne a nós dentro de um espectro de cura, né? Então a gente está sempre se curando a todo tempo. Quando a gente se abre para isso, se abre para ser vulnerável, tira os muros, tira as roupas, tira as máscaras e fala, essa sou eu, esse sou eu. Aquilo se liberta. Aquilo que está dentro de nós, que nos prende, sai e nos libertamos para sermos mais de quem somos, de quem viemos ser, né? Então, dentro dessa proposta da oficina, da roda de poesia que eu trouxe, eu levantei a questão do afeto, desse termo do afeto, que é muito trabalhado dentro das ciências sociais hoje, que vem tomando, e eu acho que isso é muito maravilhoso, porque ele não está isolado aqui, eu falando para você sobre comunicação criativa, dentro de emoção, e eu estou muito isolada da realidade externa, do racional, da academia, do jornalístico, do profissional, não. Né? Dentro, por exemplo, né, da academia, onde eu tive mais experiência, do ambiente acadêmico, a gente está trabalhando com a revolução das emoções, por exemplo. Dentro do pensar, do intuir, dentro da produção de conhecimento. Então, essa produção de conhecimento, ela vem recheada com essas emoções. E hoje as pessoas estão falando sobre isso. Autores, pensadores. E eles trazem essa questão do afeto. O que é o afeto? Teve uma pessoa, um autor maravilhoso, que definiu o afeto como estar presente. Mais presente. Ele fala assim, estar aqui agora. Só que mais intensamente. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito desse olhar. Estar aqui agora, só que mais intensamente. Esse é o afeto. Isso é se sentir afetado pela realidade e se permitir estar afetado por ela. É uma troca, né? E é uma troca independente da sua escolha.
porque você é afetado. Você só escolhe como lidar com isso. Bem, para esse final de aula, a proposta é uma atividade também relacionada à poesia, já que a gente estava falando dessa roda de poesia, dessa experiência com as palavras, com os versos, com as rimas. Eu quero passar essa atividade para vocês. Nesse momento vou ler um poema, vai passar aqui essa leitura maravilhosa e quero que vocês sintam. Não busque interpretar, não busque aquele lugar do sentido lógico, busque aquele lugar do sentido consciente, da presença, do quando da comunicação. As poesias, né, como falei das artes em geral, elas nos levam a esse lugar de experienciar os sentidos. Então permita-se na hora de escutar a poesia, se quiser se movimentar, dançar, pintar, escrever algo, permita-se estar presente e reconhecer como isso chega a você, como essa poesia chega até você e como você reflete ela. Como eu disse, a comunicação ela é um espelho, e é um espelho não somente no que eu vejo no outro bate em mim como mudança, como melhoria, mas também como eu sinto e traduzo isso para o mundo, que isso é uma forma de conhecer. A tradução nossa, seja de uma opinião, de uma verdade, de uma criação, ela é uma comunicação nossa, ela é um conhecimento, porque, como vou trazer na nova era, o conhecimento ele é compartilhado e ele é colaborado, né? Nada a gente cria como uma autoria individual, porque a gente está sempre recompartilhando e compartilhando aquilo que vai fazendo sentido para a gente, seja de dentro para fora, de fora para dentro, principalmente na comunicação digital, onde a gente tem acesso a muitas informações. E o segredo é saber não racionalizar, porque isso sobrecarrega, mas sim sentir o que faz sentido, né? Faz sentido para vocês? Então agora, nesse momento, nessa atividade, permita-se sentir a poesia em essência, como isso conversa com a sua comunicação, na escuta ativa, na escuta consciente. Novamente, qual é o tempo que você está procurando para acertar as próprias horas e mover-se lentamente por entre as vagas cicatrizes? Se uma parte da miragem fosse real, o homem seria Deus, divinas seriam as obras que se montariam nos asfaltos. Pedra com pedra, mera coincidência, o sol que brilha renasce, a noite se vai mais uma vez. O dia que se cria é o que se quer. Quantos passos até chegar ao fim? Sempre avante, buscando uma boa razão para começar de novo.